vai falar um pouquinho aqui sobre o projeto Parques Nacionais e a gente vai ter um bate-papo aqui bem descontraído com o Sérgio Espada, né, que é um ativista ambiental, e o Bruno Tacon. E é a apresentação de um curta-metragem sobre a Ilha do Arvoredo, localizada no litoral de São Paulo. Parece também que a Ana Paula foi uma convidada também que chegou agora que tá com de última Bruno. hora, vai participar junto com a gente. Então, vamos ver se eles já estão conectados aí com a gente. Vamos chamar o Sérgio e o Bruno aí para bater esse papo pra gente. Opa! Cadê eles? Oi, Sérgio. Oi, Bruno. E oi, Ana Paula também, né? Seja bem-vinda e bem-vindos aqui ao nosso Abeta Summit. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Boa tarde, Poliana. Boa tarde, Gil. Que prazer estar aqui nesse evento. Estou acompanhando aí o dia todo, desde ontem. E um grande prazer aqui poder estar participando aqui junto com vocês. Prazer é nosso ter vocês aqui. O Bruno também, a Ana, se quiser dar um oi aí para todo mundo que está nos assistindo. É isso aí. Olá, pessoal. Boa tarde. Quase boa noite também, né? Também agradecer e obrigado aí por poder participar desse evento. Né, Ana? Isso mesmo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí, que provavelmente durante todo esse evento aí tiveram várias iniciativas e espero que vocês gostem desse nosso bate-papo a partir de agora. Obrigada pelo convite. Com certeza. Então, me parece que vocês têm um videozinho para mostrar, que a gente poderia, às vezes, entrar com esse vídeo agora de uma vez e depois a gente segue o nosso papo para finalizar com a sessão cinema. Hoje a gente prometeu a todo mundo, né? A gente tem de tudo, conhecimento, a gente tem aqui diversão, tem, né, promoção de destino, inclusive vamos ter cinema junto com vocês aí. O que vocês acham? Vamos passar o vídeo logo agora? Vamos lá, vamos botar o filme aí na tela e aí a gente volta para conversar um pouquinho aí desse lugar fantástico que o Projeto Parques Nacionais teve o prazer e a honra de documentar aí nesse curta-metragem. Maravilha, então. Então vamos lá. O Brasil já teve uma ilha 100% sustentável. Dá para acreditar nisso? Eu sou o Sérgio Espada, do Projeto Parques Nacionais, e fui até o Guarujá, cidade do litoral sul do estado de São Paulo, para conhecer um lugar único. Um lugar de beleza cênica, uma grande história e cheio de ideias e soluções sustentáveis. Chegando no Guarujá, me encontrei com o Bruno. O Bruno tem um grande desafio: transformar a Ilha dos Arvoredos em um símbolo de sustentabilidade no Brasil. A gente está num dos lugares que eu mais amo, cara, que é a Ilha dos Arvoredos, né? Esse paraíso sustentável nesse cenário paradisíaco. A gente está agora a 1,5 km, mais ou menos, da Praia do Pernambuco, em Guarujá. Mas o mais legal é a proximidade que a gente está da capital, né, cara? Da maior cidade do país. A gente está a 90 quilômetros da cidade mais populosa do país, né? Da Praia do Pernambuco, como que a gente vai conseguir chegar na ilha? Hoje a gente tem as operações de visita técnica que fazem esse trajeto com um bote pequeno. Uma ideia é que a gente aumente esse bote, que faça uma operação mais rápida. Hoje está dando 7 minutos de travessia. Não dá nem tempo de passar mal. É verdade. A ilha fica muito perto do continente, tão perto que dela conseguimos ver a praia. As pessoas pensam que ilhas são lugares distantes, mas não é bem assim. Aqui a gente está mais ou menos uma média de 10 a 20 metros de altura, né, acima do nível do mar. Então a gente tem essa aventura à parte, que é chegar, que você precisa entrar numa gaiola ceiçado por um guindaste e ser colocado dentro da ilha. A Ilha dos Arvoredos originalmente era uma laje de pedra, seca, sem vida e sem acesso. Um dia, um visionário resolveu transformar esse lugar. Fernando Lee é a minha maior referência na área ambiental. Ele era engenheiro mecânico, filho de norte-americanos, e ele era um cara muito à frente do tempo dele. Em 1950, quando ele projetou a Ilha dos Arvoredos, ele falava sobre escassez de recursos, sobre preservação ambiental, sobre espécies entrando em extinção, sobre como a gente tem que preservar recursos como água, como a gente pode produzir energia de uma forma mais limpa. Então, ele estava falando sobre sustentabilidade antes de existir o termo sustentabilidade. Sustentabilidade ambiental, basicamente, é a capacidade de utilizar recursos naturais do planeta hoje
sem comprometer os recursos do futuro. É um termo relativamente novo. Começou a ser utilizado depois da primeira Conferência Mundial da ONU sobre Meio Ambiente, em 1972. Cara, eu sou engenheiro ambiental, nasci no Guarujá, né, nos anos 80, e eu considero o Fernando Lee o pai da sustentabilidade no Brasil. Peraí, o Bruno falou içado para dentro da ilha? O Fernando Lee é o idealizador da ilha, né? Ele é um cara que desenvolveu, projetou tudo isso aqui. Enfim, cada pedacinho de terra, de grama, tudo que tem hoje na ilha foi ele que colocou. Ele tentou fazer um pier, só que o mar levou embora. E ele pensou, por que não fazer um projeto de algo que desça dentro da embarcação e traga as pessoas para dentro da ilha? Para vencer um pouco a natureza, né, teve que fazer um sistema onde issa, né, a pessoa de lá do bote até aqui a ilha, né? São mais ou menos 12 metros de altura. Então a gente precisa que essa gaiola seja içada por esse guindaste e traga o pessoal aqui. Todo guindaste precisa de um contrapeso, né? Então, por que não fazer uma Fênix de 80 toneladas? Esse foi o pensamento do Fernando Lee, né? Impressionante. Só de entrar na ilha você percebe a mistura de engenharia com arte e arquitetura. Essa era uma marca registrada do Fernando Lee. Conta pra gente, assim, algumas soluções sustentáveis que ele implementou aqui. Ele trouxe todo o solo, toda a terra que tem na ilha e todas as árvores que tem na ilha, foi ele que plantou. Para a construção, para o projeto da ilha. As premissas básicas foram essas: alimento, água e energia. Hoje a gente tem água suficiente para abastecer uma cidade de 3 mil habitantes. É uma ilha de 36 mil metros quadrados, sem nenhuma nascente de água, tudo com água da chuva. E aí eu pergunto, como isso é possível? Esse aqui é um dos sistemas de captação de água. Ele trouxe essa grama da Coreia do Sul. É uma grama que resiste à salinidade. E ele fez 3 camadas de grama, uma camada de pedra e uma camada de areia. Então ele consegue colocar em drenos embaixo e jogam para 6 caixas d'água. Ah, entendi. E o alimento? Tanto que a gente tem um açude aqui no final, com aquicultura, com mais de 3 mil tilápias criadas aqui de água doce. Água, alimento, ok. E a energia? E a energia, ela teve o auge dela, onde ela teve o primeiro painel solar, né, da América Latina. Ela teve um projeto de energia eólica, foi um dos primeiros do Brasil. Ela já teve um projeto também, um estudo sobre geração de energia através das ondas. Incrível como Fernando Lee conseguiu suprir essas 3 necessidades básicas com soluções relativamente simples. E ele ainda foi além. Algumas das obras de engenharia que foram feitas consideravam esse georreferenciamento da ilha, né? Nessa face sul, o vento é mais gelado. Esses pinheiros, por exemplo, eles não estariam em nenhum outro lugar da ilha. Eles precisam desse vento gelado para nascer. E ele montou aqui exatamente para fazer um quebra-vento, para cortar um pouquinho a ação do vento no resto da ilha. A gente está num lugar onde recebe ventos mais frios e ele fez um sistema de captação desse vento e fez uma adega. Todo o resto de jardinagem, de folhas que caem, ali em cima tem uma boca de visita, onde a gente abre, jogam as folhas e aqui embaixo sai adubo. Uma das primeiras composteiras do Brasil, se não a primeira. Tudo isso só esteve em pleno funcionamento enquanto Fernando Lee estava vivo. A realidade da ilha hoje é muito diferente. O Fernando Lee deixou um legado pra gente. Ele deixou muito material. Só que, claro que esse material, com o tempo, vai se deteriorando. A gente quer, obviamente, deixar esse universo sustentável em todos os aspectos, né? Então a gente precisa estar nesse momento de revitalização. Tem muita coisa para fazer, muita adequação para fazer e muito investimento para fazer. Então a gente ainda está nesse processo de adequação, de melhoria, para a gente poder, de fato, ter esse mundo sustentável completo. Vou mostrar agora uma parte para vocês que demonstra o quanto é importante a gente ter um projeto de preservação de um patrimônio cultural e ambiental. A gente aqui tem o primeiro painel solar da América Latina. O problema é que esse painel solar hoje está completamente destruído. Dá para ver que melhorias são extremamente necessárias. Tem uma parte boa nessa história. As revitalizações das estruturas, a segurança, o conforto, o saneamento e a acessibilidade são partes de um plano de trabalho do Bruno e da sua equipe para a ilha voltar a funcionar.
Essa ilha é uma grande oportunidade de lazer, além de uma ferramenta de educação ambiental a céu aberto. Existem diversos modelos de visitação que a gente projetou para aproveitar o melhor que a ilha pode oferecer. Por quê? Uma coisa é você ver sustentabilidade e preservação na teoria. Outra coisa é você ter um laboratório, uma ilha na prática, sendo desenvolvida para ser sustentável. Vai ter uma visitação um pouco mais turística, né? Voltando para conhecer a história, conhecer as paisagens, conhecer quem foi Fernando Lee, o que tem na ilha. A gente vai ter uma visitação noturna para observação de estrelas. A gente vai ter mergulho, porque a ilha tem muita vida marinha. Nós temos uma piscina de 400 metros quadrados, 6 metros de profundidade, cheia de vida marinha e louca para receber gente para mergulhar, fazer pesquisa, né? A gente quer transformar a ilha numa escola de mergulho. A gente quer colocar um trabalho mais de educação ambiental dentro desse protocolo, digamos assim. Esse lugar tem algumas obras naturais que nos faz questionar. Fernando Lee que escolheu a ilha ou foi a ilha que o escolheu? A natureza também esculpe, né? Ela também é uma artista, né? A ilha inteira ela tem o formato de um leão, mas aqui nessa pedra dá para ver muito bem a natureza fazendo o trabalho de artesã, né? Esculpindo a pedra no formato que era o animal que o Fernando Lee mais adorava, né? Mais gostava. Então ele foi presenteado também com uma obra de arte da natureza. E essa pedra, a gente fala que simboliza as duas faces da humanidade. O leão representa o lado mais agressivo, mais selvagem, né? Mais irracional do ser humano. E do outro lado da pedra, a gente tem um ser que representa algo mais contemplativo, mais racional, mais lógico, mas ao mesmo tempo o lado mais humano e mais social da humanidade. Gostaria muito de ver esse lugar como nos tempos de Fernando Lee. Chego a ficar perplexo em pensar na atual situação que a ilha se encontra. Com certeza, não era esse o futuro que o Sr. Lee queria para o lugar. Mas também fico agradecido em saber que existem pessoas como o Bruno, que querem mudar essa situação e trazer a ilha de volta à vida. Mostrar esse lugar para o mundo. Eu acho que a Ilha dos Arvoredos é um símbolo. É um símbolo de um futuro mais equilibrado e justo e possível. Ela mostra que a sustentabilidade não é algo utópico, é algo real, que pode acontecer. Dá para ser melhor, dá para fazer. Qualquer pessoa que pisa aqui sente isso, sente essa energia, sente essa motivação, né? Se sente um cientista, né? E quer viver em harmonia com esse... Cara, esse planeta é lindo demais, esse mundo é lindo demais, a gente tem que preservar isso. Então eu convido as pessoas a sentir isso que eu sinto, essa paixão que eu tenho pela Ilha dos Arvoredos, e que realmente eu acredito que esse pedacinho de terra no oceano consegue mudar o mundo. Nós também acreditamos, Bruno. Estamos com você. Estamos de volta. Gente, que fantástico esse projeto, hein? Caramba! Não, a gente está aqui encantado. E o Gil e a gente ficava assim, nossa, como que a gente não conhece isso? Onde fica? Vocês têm que contar essa história pra gente, pessoal. E bacana a gente falar de sustentabilidade agora no fim, né, do dia hoje, que a sustentabilidade sempre esteve aí na raiz, né, do discurso da Beta, do trabalho da Beta. Então, ó, deixa eu já passar para o Sérgio aqui. Sérgio, ó, 2 perguntas de uma vez, né, para você explicar para a gente o que é o projeto Parques Nacionais e como você conheceu a Ilha dos Arvoredos, né, e o que motivou aí a fazer esse filme. Gente, eu tô dando risada aqui porque eu tava vendo aqui os comentários, né,
e o pessoal falando assim, quero um Abeta Summit nessa ilha. E eu comecei a rir, porque eu acho que o sentimento que as pessoas têm quando tem o primeiro contato com a ilha, assim como vocês estão tendo, foi o mesmo sentimento que eu tive, né? A pergunta que me veio na cabeça era, como que eu não conheci esse lugar antes? E como que eu faço para conhecer esse lugar agora? Né? Então, eu estou rindo aqui porque é meio que a mesma sensação que o pessoal está tendo aqui no chat, foi a sensação que eu tive quando eu conheci ele pela primeira vez. E, bom, deixa eu responder as suas perguntas, Gil. Bom, o Projeto Parques Nacionais, ele é um projeto de educação e engajamento nas causas de conservação e preservação das áreas naturais do Brasil. Apesar de se chamar Projeto Parques Nacionais, a gente não está só preocupado com os parques nacionais, a gente está preocupado com unidades de conservação em geral e com lugares turísticos de aventura, lugares que envolvem natureza, né, em lugares que tem essa causa verde envolvida. A gente faz isso por meio de produções, a gente acredita muito na conexão das pessoas com a natureza através da experiência. Então, o projeto, todas as nossas produções, tudo que a gente faz, a gente sempre quer mostrar um pouco de como que as pessoas podem interagir com aquele lugar, com aquele ambiente natural, de uma forma sustentável, de uma forma correta, vamos colocar assim. Bom, eu conheci o projeto do Bruno, né, e a Ilha dos Arvoredos, foi assim meio por acaso, um amigo comum, no meio da pandemia, um amigo comum da gente falou assim, cara, você conhece a Ilha dos Arvoredos? E aí eu falei assim, olha, eu conheço a Ilha do Arvoredo, que aliás é uma unidade de conservação que fica lá em Santa Catarina. Eu falei, será que a gente estava falando do mesmo lugar? Ele falou, não, eu estou falando da Ilha dos Arvoredos, uma ilha que fica aqui no litoral de São Paulo, no Guarujá. Eu falei assim, poxa, eu sou de São Paulo, né? E aí eu falei assim, poxa, eu não conheço esse lugar. E aí na hora, entrei na internet, já comecei a olhar algumas coisas, e ele falou assim, poxa, eu conheço um cara que está na frente de um projeto dessa ilha, eu acho que vocês deveriam se conhecer. Bom, não passou uma semana, eu acabei entrando em contato com o Bruno, e a gente bateu um papo, ele me contou um monte de coisa sobre a ilha, um pouco do que ele vai contar aqui pra gente, sobre o projeto dele, né, ele e a Ana Paula, e aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei assim, Bruno, a gente tem que fazer uma produção nessa ilha, um lugar que está muito pouco conhecido, a gente precisa ir lá, e aí sim, a pandemia rolando, e a gente, como que nós vamos fazer isso? Bom, a gente conseguiu organizar essa logística, fomos lá fazer o filme, capturamos a imagem, né, eu junto com a equipe do Projeto Parques Nacionais, e a gente está tendo esse privilégio, assim, de estar aqui hoje, fazendo essa estreia, e contando um pouco, né, para vocês e para todo mundo que está nos assistindo, sobre esse lugar, assim, que realmente é um lugar que encanta. Vocês viram aí, né, o cara que criou tudo isso é o Fernando Lee, ele era um engenheiro, apesar de hoje eu trabalhar com o Projeto Parques Nacionais 100% do meu tempo, eu tenho formação de engenharia, sou engenheiro mecânico, trabalhei com engenharia por 20 anos, eu tenho uma história assim, né, que acho que não é hoje que a gente vai contar, mas senão a gente vai passar aqui a noite inteira. Não, a gente vai fazer 2 summits, né? E aí eu fiquei assim com isso, porque a ilha tem disso, né? Um monte de soluções ali de engenharia, com soluções ambientais, e eu me identifiquei muito com aquilo. Eu hoje trabalhando como um ambientalista, com um projeto ambiental, mas com uma formação de engenharia, então foi assim uma paixão à primeira vista, né? Não, muito bacana. Não, assim, eu realmente estou bastante encantada, né? A Ana vai falar um pouquinho aí pra gente, o Bruno também. Então, Bruno, me conta aí, né? Quais são os atrativos, na verdade, assim, históricos, culturais e de sustentabilidade aí da Ilha dos Arvoredos, né? Essa eu queria entender um pouco mais. A gente considera, né, a Ilha dos Arvoredos como um dos grandes patrimônios culturais e ambientais aqui da Baixada Santista. E o Sérgio usou uma palavra, né, privilégio, e realmente é uma palavra que define muito a nossa atuação, né, nesse projeto, né, Ana? Porque né, nós somos uma parceria, eu faço parte do Instituto Nova Maré, a Ana como representante da Fundação Fernando Lee, que é a detentora da concessão da ilha, e realmente a gente se sente privilegiado de poder participar desse projeto, né?
E a Ilha dos Arvoredos, ela tem diversas atrações, diversas obras de engenharia, né, pensando em como a gente pode ter um cenário, né, uma ilha construída pelo homem que foi totalmente projetada para estar em harmonia com a natureza. Então, se a gente for falar de atrações, nós temos sistemas de captação de água, como foi falado no vídeo, nós temos modelos de visitação que a gente está propondo que utiliza as melhores características da ilha, né? E então a gente tem, dá para a gente fazer um evento só para falar sobre as possibilidades de conhecer a ilha. Mas o vídeo eu acho que ficou sensacional e ele representa muito bem o que tem de maravilhoso naquele lugar. Como eu falei no vídeo, eu sou muito apaixonado por aquele lugar. Na verdade, né, acho que todas as pessoas que tiveram e que têm o privilégio de conhecer a Ilha dos Arvoredos, porque ela funciona e funcionava como um centro de pesquisas, né? A partir da morte do Fernando Lee, ele já tinha criado a Fundação Fernando Lee para dar continuidade, né, a todo esse trabalho, a toda essa sustentabilidade na Ilha dos Arvoredos. Um grupo de educadores, no final da década de 90, assume a fundação, né, após a morte do Fernando Lee, e desde então a ilha ela servia como um centro de pesquisas. Então tem pesquisas nas áreas de engenharia também, né, por exemplo, para entender como aquela fênix, como todas aquelas obras ainda estão de pé no meio do mar, né, sem sofrer tanto com as questões da salinidade, né, da maresia, enfim. Pesquisas na área de energias alternativas, por exemplo, nós tivemos o professor Mário Cauano fazendo uma pesquisa sobre a energia gerada pelas marés, né, pela sobe e desce das ondas. Então, tem diversas pesquisas que são realizadas com a Fundação Fernando Lee, em parceria com a UNAERP, a universidade que temos o campus aqui em Guarujá, né? A Universidade de Ribeirão Preto também tem o campus Guarujá. E essas pesquisas, elas vêm sendo desenvolvidas ao longo desse tempo, justamente pesquisas, por exemplo, para manutenção e recuperação do acervo histórico. Nós temos diversos materiais produzidos pelo Fernando Lee, contando a história de cada uma dessas obras, mapas e todos esses relatórios, fotos, vídeos, enfim, uma infinidade de materiais. E aí, como que surge essa parceria, né? A Fundação, pensando na possibilidade, a partir do momento que há também um projeto de doutorado, utilizando a Ilha dos Arvoredos como um local de educação ambiental. O projeto de doutorado da professora Priscila Bonini, que é pró-reitora aqui da UNAERP, ela desenvolve esse projeto de educação ambiental baseado em metodologias ativas, e a Ilha dos Arvoredos serve como um local para toda essa atividade. E aí ela veio conhecer o Bruno, também por um amigo em comum, e aí os objetivos se juntaram, né? Por que não levar a Ilha dos Arvoredos a um local de visitação, né? Para que as pessoas, de uma maneira geral, pudessem conhecer todo esse trabalho. Então, acho que é uma união de esforços, uma união de objetivos em comum, e que a sustentabilidade está nesse meio, né? Não, muito bacana. E assim, o curioso, na verdade, é toda essa pegada da sustentabilidade, né, Sérgio? Que é isso que a gente está trazendo um pouco aqui. E aí eu queria que você contasse essa importância dessas atitudes sustentáveis aí, principalmente para essas atividades, né, Ana? Como você estava falando aí, essas atividades ao ar livre, vamos dizer assim. Polly, eu acho que, quando a gente fala de importância, eu acho que o turismo sustentável hoje, ele não é nem importante, ele é essencial, né? Eu acho que é algo que a gente não dá para pensar num turismo sem ele ser sustentável. Por quê? Porque eu vou fazer uma relação aqui, eu acho que um ponto turístico, e principalmente quando a gente fala de pontos turísticos naturais, são lugares muito sensíveis, que demandam de muito tempo. Se aquele lugar é degradado, leva muito tempo para aquele lugar se recuperar. Eles são como galinhas do ovos de ouro, né? Por quê? Porque eles são lugares ali que eles têm muito a oferecer, né? Muito a oferecer, e meio que, falando de turismo aí de natureza de uma forma geral, meio que quase de uma forma gratuita, aquele local está ali à disposição das pessoas.
E quando você faz isso de uma forma controlada, de uma forma que você limita o número de pessoas, limita os acessos, controla todo esse turismo, é como se aquela galinha fosse ficar botando ovos por muito tempo, né? E esses ovos, quem que ganha com isso? Ganha o visitante, porque vai ter uma oportunidade de lazer, vai ter uma oportunidade de bem-estar também. Ganha quem trabalha no trade turístico, ganham as pousadas, ganham os guias, os condutores, e ganha também a economia local. Então, assim, são inúmeros os ganhos quando essa galinha está botando ovos. E por isso que a sustentabilidade é importante, porque se você danifica aquele local, ou aquele local deixa de ser um atrativo interessante, e aí eu vou trazer um exemplo, que é aquele exemplo daquela ilha que foi feito aquele filme do Leonardo DiCaprio, que por sinal acho que chama A Praia, esse filme. Não sei se vocês sabem o que aconteceu ali, mas depois que lançaram esse filme, teve uma demanda de turismo mundial por aquele lugar. O que acabou acontecendo com aquele lugar? Teve tanta gente visitando aquele lugar que ele precisou ser fechado. E ele permanece fechado. E para ele se recuperar, ele precisa ficar 10 anos fechado. O que eu estou querendo dizer com isso? Ali, com certeza, não teve uma exploração de turismo sustentável. Aquele lugar foi completamente sugado, e a natureza, para se recuperar, leva tempo, porque é diferente, assim, uma obra. Minha casa danificou. Você vai lá, reconstrói a casa, e a partir do momento que você reconstruiu ela volta a funcionar. A natureza não funciona assim. Quando você danifica ela, para ela se recuperar, isso leva muito tempo. Então, eu acho que a gente tem que encarar o turismo como galinhas dos ovos de ouro. A gente tem que manter esse local saudável, né, para que ela renda frutos para todos, para a sociedade em geral, para quem depende daquilo, a longo prazo. Logicamente, a Ilha dos Arvoredos, ela tem uma característica específica, ela foi meio que uma ilha construída do zero, né? Mas as soluções sustentáveis que a gente tem ali é uma aula de sustentabilidade não só para o turismo, mas é uma aula de sustentabilidade para o nosso dia a dia, né? Imagina um local de 36 mil metros quadrados que consegue armazenar água para uma população de 3 mil pessoas. Então, imagina esse tipo de solução sendo implantada em cidades ou em outros destinos turísticos, outras ilhas no Brasil ou fora do Brasil. E outras soluções que a gente poderia falar aqui, né, passar horas falando, que todas elas são extrapoláveis para outros destinos. Então, por isso que eu acho que a Ilha dos Arvoredos ela começa a entrar como uma ferramenta e como uma forma de comunicar essa sustentabilidade, de educar, né? Eu tinha pessoas aqui no chat falando sobre educação ambiental, e é isso. Ela consegue educar as pessoas e trazer um pouco, então, desse conceito de turismo sustentável para a nossa sociedade como um todo e, quiçá, até para a sociedade, assim, de outros países, assim, porque ela pode, sim, ser um grande exemplo e uma grande referência do nosso país. Com toda certeza, Sérgio. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, talvez o Bruno seja a melhor pessoa até para estar respondendo a gente. Como hoje a Ilha dos Arvoredos funciona, né, atualmente? E deixa eu aproveitar já numa segunda pergunta aqui, como ser parceiro do projeto Mundo Sustentável? Não, muito interessante. Estava escutando bastante, né, de uma escutativa aqui da fala do Sérgio, eu acho que traz muito para essa resposta de agora. E realmente, bom, vou explicar um pouco como funciona hoje. Nós recebemos, né, fazemos visitas técnicas para estruturar, para viabilizar o projeto Mundo Sustentável. Nós, enfim, fazemos diversos estudos e a UNAERP, junto com a Fundação Fernando Henrique, tem uma parte importante nisso, de fazer esse levantamento histórico, de fazer esse levantamento de pesquisa, para a gente poder saber, né, ter dados para montar todo esse projeto, porque o projeto Mundo Sustentável nada mais do que um grande projeto de educação ambiental, que usa, na verdade, o turismo, né, o turismo sustentável, o ecoturismo, como uma ferramenta, né, para a propagação de uma ideia, de um conhecimento,
né, que já está estabelecido dentro da Ilha dos Arvoredos, que é a nossa ferramenta, o nosso mecanismo maior. Então, todo esse arcabouço que foi montado, entendendo as questões mais específicas da ilha, o que ela tem de melhor, quais são as atrações mais significativas, que passam mais conhecimento, que agregam mais, que são mais escalonáveis, como o próprio Sérgio falou, que dá para ser replicado em outras realidades. Então, esse levantamento, essa pesquisa foi a fundação, na verdade, do projeto Mundo Sustentável. E como a gente fez para ser atrativo, né, para trazer esses parceiros para cá? Nós fragmentamos a ilha em processos, em setores, né? Então, nós temos diversos setores divididos na ilha, parte de alimentação, logística, as próprios modelos de visitação são os setores, né, dentro da ilha. E esses setores que nós dividimos, nós procuramos parceiros para assumir, porque muitas vezes não é o nosso know-how, não é a nossa parte técnica, então nós precisamos de pessoas especializadas, né, de empresas especializadas para tocar certos setores da ilha, né? Nós temos iniciativas de apoio e fomento de novas tecnologias, como, por exemplo, a parte de energia elétrica, que nós temos uma iniciativa agora, né, estamos até em vias de implementação dessa iniciativa de gerar energia através das correntes marítimas, né? A gente teve esse estudo da parte das ondas, agora a gente está falando sobre gerar energia elétrica de uma maneira limpa e abundante através das correntes marítimas. Então, a gente quer casar essa parte da ciência, né, com a educação ambiental e o turismo, fazendo de um mundo sustentável à parte, né, onde a gente quer convidar o mundo para nos visitar e levar um pouquinho dessa experiência, desse conhecimento, entendendo também que estar lá é uma experiência única, porque você está agregando, está somando tanta parte de educação, quanto um lugar extremamente lindo, paradisíaco, que você começa a se sentir parte e necessita preservar aquele local para você poder perpetuar, e enfim, a gente vai longe nessa jornada de sustentabilidade. É muita história, né, Ana? A gente sabe que, assim, falar de sustentabilidade, né, Sérgio, é uma questão muito bacana. Tem muita gente interagindo lá no chat, como você falou mesmo, Sérgio, né? Falando, assim, do teu trabalho, do teu papel, realmente, de trabalhar um pouco essa temática, um pouco não, bastante, né? A temática aí da sustentabilidade. Mas aí eu queria que você contasse um pouquinho a respeito da produção do filme de natureza, né? Contar aí pra gente sobre essa história e, enfim, sobre a primeira produção do projeto Parques Nacional e como foi aí o filme do Itatiaia, não é isso? Poli, o filme que a gente vai passar aí daqui a pouco, né, é o filme do Itatiaia, que o Parque do Itatiaia é o primeiro parque nacional do Brasil, né, uma informação que muitas pessoas ainda no Brasil não sabem. E aí eu quero trazer um pouco da fala do Peter ontem, sabe, na abertura do evento. Eu fiquei assim, não conhecia ele, e eu fiquei encantado com a forma que ele exalta os destinos de natureza do Brasil. E aí, às vezes, a gente precisa de uma pessoa vindo de fora para abrir os nossos olhos, né, e mostrar para a gente que o Brasil ele é muito rico, é o país mais biodiverso do mundo, é um país com 74 parques nacionais, com biomas super específicos e importantes, não só para o Brasil, mas como para o mundo. E a empolgação dele, né, naquela fala dele de ontem, dizendo assim, gente, o Brasil é tudo de bom, o Brasil é ótimo, a natureza do Brasil é linda, a gente tem os bichos, tal. E eu fiquei pensando, eu falei assim, poxa, tem gente aqui dentro do nosso país que ainda não enxergou isso. Então, o projeto Parques Nacionais, ele tem essa pegada da gente mostrar, do ponto de vista realmente de quem visita esses lugares, o que o Brasil tem de natureza e como que você pode usufruir desse lugar de forma sustentável, né, deixando a galinha saudável, a galinha dos ovos de ouro saudável. E a gente, então, quando eu criei esse projeto, eu visualizava muito o nosso primeiro filme do projeto sendo no primeiro Parque Nacional do Brasil. E foi assim que foi feito. Então, o Itatiaia ele é o nosso objeto desse filme. Um parque que eu já conhecia, assim, já visitava muito, já porque eu sou um montanhista também, sou um mergulhador, sou um apaixonado, né, pelas atividades de natureza. E
conhecia bastante do Parque do Itatiaia, também já tinha sido um voluntário, porque uma das pegadas do nosso projeto é exercer trabalhos voluntários nas unidades de conservação, e eu já tinha sido um voluntário lá no Itatiaia, e voltei lá, então, nesse momento, para fazer esse filme, para fazer essa produção, e para a gente estrear, né, para o nosso projeto estrear, e as pessoas, então, terem contato não só com o projeto, mas com o tema, porque eu acho que o tema parques nacionais ainda no Brasil é um tema que está escondido, sabe? As pessoas não sabem o que são os parques nacionais, não sabem para que eles servem. Isso de uma forma geral, obviamente. E eu acho que esse é o nosso maior tesouro, é o nosso maior bem, assim, um bem público, um bem comum, que devia ser o nosso maior elo de ligação dos nossos povos, das nossas culturas, seriam os parques nacionais. E eu tive essa visão também quando eu fui para fora do Brasil, né? Na verdade, eu já conhecia muitos parques no Brasil, mas a ficha me caiu e me fez mudar a minha vida quando eu estava fora do Brasil. Então, também me identifiquei muito com a fala do Peter ontem, compartilho da opinião dele, e o projeto, então, vem com essa pegada, e a gente lança o nosso filme do Itatiaia, que a gente vai passar aqui hoje. Espero que todo mundo goste. Para quem não conhece o Itatiaia, vai gostar. Para quem já conhece, vai se surpreender, porque a gente vai mostrar o parque de uma forma diferente, e a gente quer fazer isso, a gente quer mostrar, assim, todos os parques nacionais do Brasil para as pessoas, mas a gente também não quer ficar restrito a isso. Então, um bom exemplo é o que a gente está fazendo junto com esse filme que a gente fez lá na Ilha dos Arvoredos. Lá não é um parque nacional, embora a ilha esteja dentro de uma APA, que é uma área de proteção ambiental, mas é um tema que tem tudo a ver com o nosso projeto, tem tudo a ver com a educação ambiental, que é uma das nossas bases do projeto, enfim. Então, é um resumo aí da história, porque tem muita coisa. Tem muita coisa, né? Mas tem uma pergunta aí que não quer calar, né, Gil? Para a gente fechar, para vocês até fazerem uma consideração final antes da gente passar o filme propriamente dito, né? Já tem em vista aí qual vai ser a próxima produção do projeto? Para já anunciar aqui em primeira mão? Tenho sim. O que eu posso falar? Esse fim de semana, especificamente, é um fim de semana especial para o projeto, porque a gente está lançando este filme, que acabou de ser mostrado aqui, e há 2 horas atrás eu lancei um outro filme num outro evento que está rolando aí, né? Então, assim, é um fim de semana muito especial, porque são 2 filmes no mesmo fim de semana, em 2 eventos importantes dos temas de turismo e dos temas ambientais. E a gente tem uma produção que já tinha se iniciado, mas teve que ser interrompida em função da pandemia. E aí eu já posso falar, porque isso já está público, que é uma produção sobre o Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, que é um parque, gente, lindo, assim, também pouco conhecido, um parque de cavernas, e um parque, assim, com o tema da arqueologia, porque é um parque que você tem muitas pinturas rupestres, e a gente vai mostrar esse parque na nossa próxima produção, assim que essa pandemia der uma acalmada. É assim que tudo deu uma acalmada. Primeiro, a gente fica muito lisonjeado e feliz, Bruno, Ana, Sérgio, de estarmos conversando no dia de hoje e, claro, ser aqui palco para vocês mostrarem aí o projeto que vocês estão trabalhando, enfim, toda essa beleza. Tem um monte de gente conversando aqui. Eu vou pedir, inclusive, que depois vocês interajam um pouco mais lá no nosso chat, que tem perguntas. Legal. O pessoal quer saber os contatos, quer saber como é que faz aí para poder, né, conhecer, enfim, muita coisa boa. E eu vou deixar esses minutinhos finais aqui para vocês poderem se despedir da turma que está assistindo. Ana, Bruno, Sérgio, quem quiser começar. Olha, eu gostaria de agradecer, né, parabenizar aí pela iniciativa. É importante a gente poder mostrar toda a potencialidade, né, do ecoturismo, das atividades que podem ser desenvolvidas no nosso país. E eu acredito que esse momento é extremamente propício, né, de desenvolver esse tipo de atividade de turismo nacional, turismo interno, e nós temos uma vasta, né, possibilidade aí de belezas naturais, e parabenizar o Sérgio, né, porque ter incluído a Ilha dos Arvoredos no rol dessas produções e dessas atividades que vocês mostram no Parques Nacionais, a gente só tem que agradecer, viu, Sérgio? Muito obrigada mesmo. E importante a gente poder mostrar a Ilha dos Arvoredos como um futuro destino, né, Bruno? A gente acredita que a Ilha dos Arvoredos é um símbolo da sustentabilidade, né, e tem que ser tratada como esse símbolo, né, como esse patrimônio.
Mas a nossa grande luta, né, preservando esse patrimônio e tentando trazer isso para o público, é mostrar que dá para fazer, que um parque preservado dá para ser economicamente viável, dá para a gente mostrar a preservação e mostrar que uma árvore em pé ela vale muito mais do que uma árvore derrubada, né? Essa é a mensagem que a gente quer passar, que a preservação ela vale muito a pena. E, enfim, convidar todos a visitar o site da Ilha dos Arvoredos, as nossas redes sociais, para conhecer um pouco mais, a gente vai interagir com o pessoal. E fico muito feliz de poder participar desse evento novamente aí, grato ao Sérgio, parabéns pelo trabalho, que ficou excelente, ficou lindo o filme. E é isso, gente, muito obrigado. Bruno, a gente que agradece, Bruno, já vamos despedindo aí do Bruno e da Ana também. Obrigada, Ana, pela participação. Sérgio, fala aí, querido, obrigada também pela tua participação. Bom, gente, obrigado, né? Obrigado a todos aí, primeiro pelo convite, por essa abertura desse espaço, que é importante a gente trazer esses temas para discussão. E dizer que essa é uma luta assim, conjunta, né? A gente não faz educação ambiental, a gente não faz conservação sozinhos, assim, a gente precisa realmente unir esforços para poder cada vez mais ter esses assuntos né, sendo divulgados e amplamente divulgados na nossa sociedade. Então, agradecer a todo mundo. E é realmente um grande prazer assim, tá aqui hoje, estou bem feliz de estrear o nosso filme aqui na ABET.